Fala guerreira, tudo bem com você? Bom, para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Gustavo, esse daqui é o canal Viver Sem CLT, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, a gente vai estar inaugurando aqui um novo quadro do canal, um quadro onde a gente vai estar discutindo sobre livros, né? Livros com mentalidade empreendedora, livros, né, que falam sobre educação financeira e vários temas que têm a ver com empreendedorismo. Tá? Eu falo a gente porque eu não estarei sozinho para esse quadro. Eu fiz questão de convidar duas pessoas que têm uma mentalidade bem alinhada com a minha, né? E essas pessoas vão estar contribuindo aí com seus conhecimentos, com seus pontos de vista sobre o livro que nós vamos discutir hoje, tá? E eu espero que mesmo tendo todas essas afinidades, que, né, haja algumas discussões que tenham pontos de vistas diferentes desse livro para que você possa tirar as suas próprias conclusões devido ao ponto de vista de um e de outro, tá certo? No vídeo de hoje vocês vão conhecer dois amigos meus, duas pessoas que o empreendedorismo, né, me apresentou. Então, agora eu vou apresentar vocês para eles. E o livro que a gente vai estar discutindo hoje é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Bom, esses são os meus convidados para o vídeo de hoje, tá? O livro que a gente vai discutir é esse daqui, Pai Rico, Pai Pobre, tá? E estou aqui com o Diego e também com a Raquel. E agora eu vou deixar eles se apresentarem, começando pelo Diego aqui. Olá, meu nome é Diego Junqueira, tenho 33 anos, trabalho com TI, estudei o livro Pai Rico, Pai Pobre há mais ou menos uns 3 anos atrás, foi algo que me ajudou a tomar algumas decisões financeiras na minha vida e desde então ele tem sido um norte para mim, assim, muitas coisas. Muitas vezes eu pego para estudar novamente um livro e acho que é um ótimo livro para começarmos esse novo quadro aqui. Maravilha. Essa é a Raquel. Sou a Raquel Sampaio, eu trabalho com coach financeiro. Eu estudei o livro há mais ou menos uns três anos também e me ajudou bastante a mudar minha mentalidade. Bom, galera, esse quadro, ele é um quadro bem diferente. Ele vai ser um quadro bem informal, vai ser um bate-papo e eu quero que você se sinta como se você estivesse aqui, tá? Na sala da minha casa também, participando dessa resenha. Tá? A gente vai discutir esse livro, que é um livro que eu acho que todo mundo que está indo para esse lado do empreendedorismo, né, para a parte de educação financeira, é o primeiro livro que tem que ser lido. Tá? E não à toa ele foi escolhido por mim, né, em comum com eles, e a gente vai estar abordando aqui de uma forma bem informal, vai ser um bate-papo bem descontraído. Então, mais uma vez, sinta-se como se você estiver aqui. Se houver algum erro, você não leve em consideração, tá? Sinta que você está fazendo parte aqui. Nenhum de nós três aqui estamos habituados a gravar. Eu gravei 2, 3 vídeos aqui para o canal, então também estou começando. Então desconsidere qualquer erro, tá? E se sinta aqui junto com a gente, tá? Vai ser bem informal, como eu já disse. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente relembrar, porque é um livro relativamente grande, então tem bastante coisas para a gente discutir. E eu tô aqui com um norte pra gente ir falando sobre esses tópicos, tá? Então não repare, vai ser um vídeo que não vai ter uma duração curta, a gente vai discutir o que tiver que discutir e eu espero que você aprenda bastante com o livro, se interesse por ele. Eu vou deixar o link dele também depois para quem se interessar em adquirir e que vocês façam parte aqui, sintam-se à vontade aqui na sala de casa. E eu vou começar com o tópico aqui da resenha, falando um pouco sobre quem é o autor desse livro. Tá? O autor desse livro é um cara chamado Robert Kiyosaki, ele nasceu nos Estados Unidos e tem descendência, né, japonesa. Né? Se você olhar para a foto dele, eu vou deixar aqui no vídeo também, você vai ver que aparenta um ar bem oriental. E ele teve dois pais. O pai biológico dele, né, que foi a pessoa que deu a vida para ele, e também teve o pai do amigo dele, do melhor amigo, que é o pai rico. O pai dele, biológico, automaticamente se tornou o pai pobre da história. Tá? E no decorrer daqui da resenha vocês vão entender o porquê que um era o pai rico, porquê que o outro era o pai pobre. Vamos lá começar? Vamos. Maravilha. O primeiro ponto que eu abordei aqui, esse livro ele vai ter partes que vai estar mais para o meio do livro, outra parte vai voltar para o começo, não leve isso em consideração. O primeiro ponto que eu achei importante aqui
é a parte do ativo versus passivo, né? Eu já conhecia os conceitos da contabilidade, né? Que tudo que a gente tem de patrimônio ali acaba sendo ativo, mas o conceito que ele faz aqui do livro, para mim fez muito sentido. E aí, quem se habilita para falar sobre quem que entendeu dessa parte de ativo, passivo? Eu achei bem interessante quando eu comecei a estudar, foi exatamente essa parte do ativo e passivo. Porque às vezes a gente tinha uma visão diferente, e o resumo assim, do que ele fala, basicamente, é que o ativo é tudo aquilo que te traz dinheiro no final das contas. E o passivo é aquilo que te leva dinheiro. Por exemplo, um automóvel, um carro. Se você for pesquisar hoje as pessoas, os adolescentes, jovens que fazem 18, 19 anos, todos eles querem ter um carro. Só que esse é um dos maiores passivos que existem. Porque você vai comprar o carro, muitos vão financiar o carro, vão pagar juros, vai ter custo todos os meses, e todo mês você vai estar tendo um gasto com esse carro. Isso está gerando um passivo. E está te levando mais dinheiro do que deveria. Então você acha que ter carro é um passivo? Ter carro hoje é um passivo. A não ser que seja para você trabalhar, por exemplo, com Uber e outras coisas. Aí ele pode também se tornar um ativo. Maravilha. Eu ia falar essa parte, que se ele gera alguma renda, Perfeito. automaticamente ele acaba sendo considerado sim um ativo. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabem disso. E então é o que o livro fala. As pessoas compram ativos, ou melhor, passivo, achando que são ativos. Por causa dessa questão, eles acham que um carro, o exemplo que o Diego deu, é um ativo. E que, na verdade, ele gera muito mais custo, despesa. Eu posso usar um carro para ir trabalhar e eu tenho N despesa durante um ano e automaticamente ele está me gerando muito mais despesa do que... Ainda, né? Porque, na verdade, ele não coloca nada de dinheiro no nosso bolso, na verdade, né? eu comprei achando que era um ativo, porque ia me gerar alguma coisa, e na verdade a única coisa que ele me gera é despesas. E é interessante que eu já vi muitas pessoas falarem que falam assim, eu vou comprar um carro porque é um investimento. Isso. Tem pessoas que imaginam que o carro é investimento. Mesmo ela pagando, sei lá, 40 mil hoje, sabendo que daqui a um ano vai vender esse carro por 30 mil. Então ele tem uma perda Não, e na gigante, verdade né? é pior ainda, porque se a pessoa compra um carro de 40 mil, geralmente elas não compram à vista. Exatamente. Então Aí, elas nunca o pagam carro vai 40 custar mil. 60, Então, 70. 60, 70, e se ela for vender, ela não vende a 30. Perfeito. E eu acho muito interessante que assim, a gente fala do carro, para algumas pessoas talvez o carro é bem simples, que é ativo e que é passivo. Mas eu achei muito bacana que ele fala sobre imóveis. Então, por exemplo, na minha cabeça, antes de ler o livro, uma casa é um ativo. Pô, vou comprar uma casa, é o maior investimento que tem. E não é. Tipo, ele já quebra isso logo no começo do livro. Ele fala que não é, a casa não necessariamente é um ativo. Isso é interessantíssimo. Mas aí vem a questão dos preceitos, né? Os mindset que está na cabeça, Perfeito. que a gente vem lá das nossas antigas gerações, que o primeiro investimento melhor que você tem na vida é a casa própria. Então, isso vira um sonho do brasileiro. Vira um sonho de todo brasileiro. Fala, eu sou bem sucedido. A primeira coisa que você fala, o Diego é bem sucedido, ele tem a casa própria. Só que você não sabe como ela acaba sendo muito mais um passivo, te gera muito mais despesa do que qualquer outra coisa. E é um sonho que, na verdade, é um pesadelo. É um dito popular, né, na verdade. Porque, assim, eu ouvi uma vez, não dentro do livro, mas está dentro desse tema, o Flávio Augusto ele comentando sobre isso, nessa parte de ter casa, de ter uma casa própria. Porque a gente trabalha a vida inteira querendo crescer na vida, tá certo? Então, se a gente adquirir uma casa hoje e vai pagar essa casa para 30 anos, a maioria das pessoas financiam a casa durante 30 anos. Daqui a 30 anos, se a gente trabalha para poder ter uma ascensão na carreira, aquela casa que a gente tem hoje, ela vai atender minha necessidade daqui a 30 anos? Com certeza não. Com certeza não. Né? Então, mas os ditos populares, os preceitos, é onde a gente acaba se apegando. Qual é aquele ditado? Quem casa... Quer casa. Tá vendo? Então, assim, a gente tem, esses ditados ficam na nossa cabeça, mas eu me libertei disso, assim. Eu hoje não adquiriria, não sei vocês, mas não depositaria, porque o dinheiro ele fica parado, né? Você que dá a parte de educação financeira, o seu dinheiro fica estacionado, ele não e aí rende. Vem a questão que você falou aí de 30 anos um financiamento. Então, assim, o brasileiro nunca para pensar quanto que ele vai pagar daqui 30 anos no final da casa. A única coisa que ele vê é a parcela no mês. Então, assim, eu não vou pagar um aluguel, mas eu vou pagar uma prestação que um dia vai ser meu.
Só que se ele for estudar isso a fundo, porque hoje a gente tem esse conhecimento, Sim. a gente também já pensou assim. Todo mundo, como você falou, teve o sonho de ter a casa própria, principalmente nós três aqui. Só que através do conhecimento a gente se libertou desse, como que fala? Desse pensamento Esse mesmo. pensamento, né? E hoje a gente tem outra mentalidade, e é justamente isso que a gente quer passar para as pessoas. Né? Contribuir com essa parte desse conhecimento aí. Bom, então, essa parte de ativos e passivos eu acho que ficou bem claro, né? A gente pode continuar. Uma coisa que chama muita atenção nesse livro é a parte dos quadrantes, né? Quando a gente vê falar de pai rico, pai pobre, quase que sempre está associado a um quadrante, né? Para você que não sabe o que é, eu vou deixar a imagem aqui no vídeo também. Mas, basicamente, ela se divide assim, em uma forma de uma cruz. Do lado esquerdo estão ali algumas informações, do lado direito outra, na parte de cima e de baixo, enfim. Elas são distribuídas aí. Na primeira parte esquerda superior, ela está a parte 1E, né, que significa empregado. Né? É a primeira parte do quadrante. Na parte esquerda inferior, ela está a parte dos profissionais autônomos. Eu, fazendo, né, o dever de casa aqui, eu cheguei a uma conclusão que não estão só os profissionais autônomos. Eu vou entrar com isso com vocês, mas vamos adiante. Na parte direita, né, na parte superior, tá os donos de empresas, e na parte inferior também do lado direito estão os investidores. Tá? Eu poderia facilmente, e quero ouvir de vocês, colocar isso numa ordem meio que cronológica. Não precisaria estar distribuída numa forma de quadrante, e sim, né, etapas de avanço, né? Como se fosse o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro e quarto estágio. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Mais ou menos. Porque assim, até do jeito que o Robert Kiyosaki fala, no livro, o pai rico em si, ele explica finanças para crianças, né? Uhum. Então, criança que cresce com essa mentalidade dificilmente vai querer ser empregado. Então, ele não vai já começar como empregado e talvez nem como autônomo. Talvez ele possa até começar como autônomo e depois partir para dono de empresa e ser investidor. Aí entra o ponto que eu quero falar de dono de empresa, nessa parte aqui do autônomo. Mas antes eu quero ouvir da Raquel, essa parte do quadrante. Você domina? Você chegou a ter algum conceito? Você acha que está na ordem meio que cronológica, é meio que uma sequência natural? Ou você acha que... Não, eu também acho que eu concordo com o Diego, depende do ponto de vista aí, mas eu acho que essa questão que ele falou da criança é o ponto principal, porque tanto a criança quanto os pais, né? Sim. Porque principalmente porque eu li esses dias, eu não me recordo onde, mas eles falando isso, que às vezes a gente foca muito na criança, se a gente hoje tiver uma educação financeira de qualidade nas escolas, mas se os pais não tiverem essa mentalidade, não vai, não vai bater com o do filho, porque querendo ou não, a base vem dos pais, então os filhos seguem aquilo que os pais falam. Sim, eu entendi agora o que vocês quiseram colocar, eu concordo 100%. O que eu falo que assim, não que necessariamente a gente tenha que começar pela parte de empregado, mas eu tô falando que eles estão em ordem de importância, né? Eles estão meio que... Até assim, na minha história, por exemplo, eu fui empregado dos 16 aos 18. A partir dos 18 eu fui autônomo. E desde então ainda sou, e agora estou migrando para também ser investidor. Mas eu comecei nessa ordem. E aí, você pulou essa parte de dono de... Sim, ainda não foi possível. Maravilha. A parte que pega aqui, da parte do autônomo, se estudar bem o conceito do livro, eu cheguei que aqui na parte de autônomo está incluso donos de empresas. Só que assim, pode parecer conflitante com essa parte de donos de grandes empresas. Pelo que eu entendi assim, do livro, quando eu li outras pessoas explicando sobre o assunto, o autônomo em si basicamente é quando depende de você. Por exemplo, eu trabalho com TI. Então, se acontecer uma coisa comigo e eu precisar me ausentar, eu vou ter um problema. Já quando ele fala dono de empresa, ele pensa em empresas com mais de 400 funcionários. Então, eu sou dono de uma empresa gigantesca onde eu possa me ausentar e a roda continua girando. Exatamente. Assim, o número de funcionários, ele deixa claro no livro. Eu não sei se... tenho 399, eu não sou. É um parâmetro, né? Um parâmetro que pode ser número até bem inferior, desde que
eu consegui me ausentar, Isso. né? Mas o negócio continua redondo. E acho que esse é o foco dele. Tipo, o quadrante do lado direito são coisas que você pode se ausentar e a renda vai continuar Vai continuar acontecendo. vindo. É o que ele chama futuramente, talvez você vai falar, sobre a renda residual. A Que não alavanca- depende do seu trabalho exatamente, né? na verdade, eu não vejo nem como renda residual. Eu vejo como uma renda de alavancagem. Perfeito, que são mais pessoas trabalhando para você. Mais pessoas trabalhando. Você comprando o tempo As Dos das empregados. pessoas que trabalham como empregados. Porque ele comenta muito isso, ele fala que na verdade o empregado ele troca tempo por dinheiro. Sim. O empregado troca as 8 Ele vende horas tempo dele por pelo dinheiro. salário dele. Ele Sim. vende tempo por O dinheiro. autônomo já tem uma diferença um pouco, mas ele tem toda a responsabilidade. E o dono de empresa ele compra as horas das pessoas. É, né? tanto que eles falam que na verdade se você tá ajudando a enriquecer outra pessoa, né? Você Perfeito. tá vendendo o seu tempo Pra para enriquecer. enriquecer outra pessoa. Porque assim, o tempo ele é o artigo, o O ativo mais Precioso. precioso, porque, Precioso. meu, dinheiro, se você quiser adquirir mais, você adquire mais. Eu tava conversando com a Raquel aqui, eu não lembro o que você comentou, que eu falei que queria ter 2 de você. Isso. Eu falei, não, eu só queria que o dia tivesse 48 horas. Eu falei, dá quase no Dá mesmo, quase no né? mesmo. Quase no mesmo. Ou 2 de mim ou 48 horas por causa disso. Hoje, a gente tendo outro conhecimento, a gente sabe a importância do tempo, a gente não desperdiça mais tempo com qualquer coisa, porque a gente sabe o quanto ele é valioso. Então, a gente quer aproveitar cada vez mais. E tem, assim, um mundo de conhecimento, de tanta coisa que a gente quer fazer. Então, os empresários nada mais faz do que isso. Aí é tanto que assim, se eu não sou boa em alguma coisa, eu vou contratar alguém bom naquilo Bom para que naquilo. esteja do meu lado e que o meu tempo, ao invés de eu ir aprender aquilo e nem ser tão boa, eu vou usar com o que eu Com sou. o que eu sou, Até com o que eu porque para domino. você aprender aquilo e dominar vai um tempo muito grande. Exatamente, né? eu vou Ele acabar desperdiçando no antecipa tempo. isso. Então eu faço os cálculos e às vezes compensa muito mais. E eu, Na grande maioria das vezes compensa mais você contratar alguém que já tem habilidade, que já domina e que vai vender o seu tempo mais barato do que você, né, com o Isso seu é outra know-how, Sim. você já conseguiria produzir muito mais dinheiro naquele tempo do que aquele profissional. Por exemplo, eu na minha hora, como profissional desse patamar, ganho, sei lá, X mil reais. Se eu contratar o Diego que domina aquela tarefa específica por um valor, né, que é Y, que é menor do que X, né, eu ainda tenho aquela diferença ali de Você vai ter capital, alguém fazendo com a qualidade maior, com a qualidade custando, maior, custando mais barato do que o tempo meu mesmo, que eu poderia Exatamente. produzir. porque o seu tempo vale mais. Maravilha, vamos pro próximo. Mais alguma observação Não. em relação a esse tópico, essa parte do quadrante? Perfeito. Pra mim tá numa escala ascendente, né? É isso que eu quis dizer, não necessariamente a gente tem que começar como empregado para não, tem gente que vem de famílias que já tem um negócio, seja ele do patamar que for, e a pessoa nem aprendeu a ser empregada, ela já pensou a vida inteira, né, cresceu dentro da empresa, brincava de carrinho na sala com o pai, né, tocando o negócio, automaticamente ele estava ajudando Herdou o a pai, empresa. tá dentro da empresa, já pulou esse Eu acho que patamar. uma informação bacana desse quadrante, que eu já vi muitas pessoas explicando, é que, por exemplo, o lado direito, que são os donos de empresas e investidores, só são 5% da população. 5%? Os donos de empresas são 4%, investidores é 1%. Quando ele fala investidor, é a pessoa que investiu o dinheiro e faz o dinheiro trabalhar para ela. Vive só com o Vive dinheiro de trabalhando. renda, Exatamente. vive dessa Eu acho que rentabilidade. Isso é hoje esse número interessantíssimo. é maior, não Talvez tenho maior, certeza. Provavelmente esse número hoje é um pouco maior, por causa que hoje já tem uma boa quantidade Sim. de gente indo para esse lado, tem muita facilidade hoje de conhecimento, informação. de Perfeito. informação, e as pessoas estão cada vez mais indo para esse lado, de acordar para a vida, fazer alguma coisa com que o dinheiro trabalhe para você. Perfeito. Que aí eu acho que a gente vai entrar em outro tópico. Vai entrar num tópico, só que eu, na minha pauta aqui tá um pouco diferente, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse ponto. O Robert, né, ele cresceu ali numa comunidade simples, né? Ele falou que por uma questão do lado da rua que ele morava, ele não foi estudar numa escola de um público mais pobre, né? Ele morava do lado certo da rua, acabou tendo acesso a estudar numa escola melhor, foi onde ele conheceu o Mike, né, que é o amigo filho do pai rico, filho biológico, né, do pai rico, do qual ele se intitula filho também. E
E assim, a diferença, na verdade, naquele momento, esse pai rico, ele nem era rico, né? No começo da história, ele nem era rico. Eles tinham uma situação financeira meio que equivalentes, assim, talvez um pouquinho para lá, um pouco para cá, mas o mesmo padrão de vida. Só que teve aquela diferença de mentalidade. Só que o que me chamou a atenção foi um ponto. Um dos dois, né, ele se formou, fez faculdade e tudo mais. Um dos dois, tá? Sim. Outro dos dois, dos pais, né, ele não terminou nenhum ensino médio. E aí fica fácil para você adivinhar quem foi que se formou, quem é o pai rico, quem é o pai rico, quem é o pai pobre. Na verdade, isso é uma baita de uma pegadinha, né? Tremenda. Porque quem vai pela lógica acha, não, o cara que se formou, fez faculdade, era o pai rico, e quem não terminou o ensino médio era o pai pobre. Esse foi tipo mais um paradigma que eu vi o livro Paradigma, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Assim, você imagina qual é o caminho normal? Eu vou estudar bastante, numa escola bacana, vou fazer uma faculdade legal, talvez fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, e vou ter um emprego legal. Esse é o que a gente cresceu aprendendo. A palavra Só que emprego. O livro ele quebra isso muito forte, né? Inclusive, tipo, quando os garotos quando são garotos ainda, que o pai rico começa a falar com eles sobre a mentalidade e tal, ele mostra que você não tem que trabalhar pelo dinheiro, principalmente no começo, você tem que trabalhar pela experiência. Para ter uma experiência importante, algo que vai te levar mais para frente. Ele fala que você tem que ser dono de várias empresas, de vários negócios, e ele dá algumas dicas que o pai pobre, que na verdade até no começo é por mentalidade pobre, mentalidade rica, mas ele mostra que é diferente. Era isso que eu queria entrar. A parte do pai rico e pai pobre depois vira algo financeiro. Sim. Mas desde o começo é mentalidade. Mentalidade total. Assim, os dois tinham uma condição financeira bem parecidas, né? Mas um já tinha mentalidade de montar negócio, já tinha um pequeno negócio, se eu não me engano, né? Que era o pai do Mike. O outro era funcionário público, né? Era funcionário público, se aposentou e acabou morrendo com dívidas, né? E o outro foi o cara mais rico do Havaí. Né? Então, essa palavra, paradigmas, você quer o que você... Não, eu acho que entra a questão do que a gente estava falando antes, que o Diego já comentou aí, que vem do que a gente aprende, que os nossos pais ensinam que a gente precisa desde cedo. Você estuda para ter um bom emprego, como se isso fosse referência em ter um bom emprego, você vai ter dinheiro e vai ter uma condição boa, só que não necessariamente é isso que acontece, porque a gente conhece N pessoas que têm um baita emprego, que ganha bem, muito bem, e não necessariamente tem dinheiro, porque na verdade não é a quantidade que você ganha, é como você usa o dinheiro. Então... Entra naquela discussão que a gente teve antes sobre as pessoas, fala... Qual a quantidade que você precisa para ser rico, milionário? Tem aquela pergunta que a gente estava falando. Mas assim, quantas pessoas já não ficaram ricos do dia para a noite, mas sem a mentalidade de uma pessoa rica? Porque existe o rico na parte monetária, mas também existe o rico da questão de mentalidade. Né? A pessoa que cresce gradativamente, plantando, sofrendo, ela tem a possibilidade de mentalidade muito maior de se permanecer rico quando chegar nesse patamar do que a pessoa que dorme pobre e acorda rico. Perfeito, né? Você tinha falado de algumas classes de pessoas que... Sim, um dos livros que eu li, eles falavam que tinha três classes das pessoas que ganham dinheiro muito fácil e que acabam perdendo tudo por não saber administrar. E uma delas eu lembro bem que era jogador de futebol, Mega Sena, e se eu não me engano a terceira era herança. Justamente por causa disso, por causa da mentalidade. Não estão preparados. Não estão preparados. Você não tem uma base de uma educação financeira, o que fazer com dinheiro. Então, simplesmente você tem muito dinheiro, você não sabe administrar e acha que ele não tem fim. E aí é o que vem a mesma questão do que a gente estava falando de quem ganha muito dinheiro. E isso é um ponto importante, assim, quando a gente pensa na forma como a gente aprendeu, né, estudar, fazer faculdade, um emprego bom, isso vai crescendo, entra no que o livro fala também, que é a corrida dos ratos. Era o próximo top. Perfeito, que é muito interessante, porque ele fala assim, você começa a ganhar, sei lá, vamos dizer que você ganha R$2.000 por mês. Você tem um custo de vida próximo daquilo. E aí você recebe um aumento, sei lá, para R$3.000. O que o livro ensina? O que o certo financeiramente falando seria? Antes de falar o que o livro ensina, o que
é usual. A pessoa vai aumentar o custo de vida. Então, tipo, se a casa dele custa, sei lá, R$ 800 de aluguel, ele vai pra uma casa agora de 1.500, ou ele vai trocar o carro dele. Mas antes dele conseguir isso, a mentalidade dele, ele sempre fala assim, eu não tenho tal coisa porque o meu salário é pequeno. Se eu ganhar um aumento, eu vou conseguir, por exemplo, guardar mais dinheiro, investir. E aí entra essa questão que você está falando. Ele consegue o aumento e nunca consegue sair desse patamar que ele está, porque automaticamente ele consome muito mais. Ele aumenta o custo de vida dele. E aí fica nessa corrida. E é interessante assim, a vida vai te levando para várias coisas. Aí a pessoa casa, aí tem filhos, aí quer uma coisa melhor, aí começa a ter uma renda um pouco maior, só que vai sempre aumentando. Até que chega um momento que, sei lá, você perde um emprego bom, você tem que diminuir seu padrão de vida. As pessoas não conseguem diminuir. Aí começa a entrar as dívidas. Sim. E aí você começa a ficar ali, na corrida dos ratos que ele fala, né? Que você fica sempre estacionado, correndo tipo aqueles cachorros correndo atrás do rabo, assim, exatamente. Né? Uma vez eu vi o Flávio Augusto, ele falando a respeito disso, mas lá no começo, quando a gente começa a nossa vida profissional, ele falava que assim, a gente nunca teve um salário, certo? Então é muito fácil a gente educar a partir daquele momento. Aquele é o momento mais crucial, porque assim, eu tô acostumado com nada. Com nada, perfeito. Ganho, sei lá, que seja R$500, né? Que não dá pra fazer muita coisa, mas quem tá acostumado com nada passa a ganhar R$500, pode muito bem guardar 20% desses R$500, seriam R$100, né? E viver com 400, porque se vivia com nada, viver com 400 é mais fácil, eu acredito, né? E é o momento inicial. E aí, a partir desse momento é que começa a corrida dos ratos. A gente ganha 500, gasta 500. Trabalha, às vezes, né, ou trabalha mais horas para poder aumentar um pouco o salário, ou daqui a pouco tem algum tipo de promoção, aumenta o salário, enfim. Agora eu tenho uma diferença de novo. Meu custo de vida está em 500, eu estou ganhando 700. Qual que era o certo a fazer? Que era o que você ia falar. Guardar mais. Guardar mais. Só que o que as pessoas fazem? Gastam 700. Gasta mais. Eu me lembro Isso, enquanto eles não gastam mais do que mais do que 700, né? A gente ainda tá eu tô sendo indo na tampa. moderado. que para os brasileiros é algo muito comum, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com TI, a pessoa que me colocou na área, que me ensinou tudo, falou pra mim assim, ó, em TI dá pra você ganhar bastante dinheiro. O segredo é você aumentar a sua renda e não aumentar o custo de vida. Isso quando eu tinha 18, 19 anos, eu não ouvi. Eu ouvi aprendi isso. Depois de forma errada, mas... Você escutou, mas você não ouviu, exatamente, né? Exatamente. Não tratei desse tema da forma correta. Certo. Considerações? Não, acho que basicamente é isso mesmo que a gente já... Eu tinha colocado aqui como tópico que entra bem nisso, a parte de educação financeira em si, né? Que é um tópico do livro. Você acho que é a pessoa mais apta aqui a falar pra gente um pouco sobre o que você pensa sobre a educação financeira do livro e também fugir do livro, do conceito do livro e colocar o que você conhece. Eu acho que é basicamente isso que a gente já estava falando, a questão do que vem desde do seu primeiro emprego, essa questão que você falou aí quando você está com nada e passa a ganhar R$500 e você analisa. Eu vi parecido quando ele fala assim, que a gente não consegue viver com menos do que a gente ganha. Pelo contrário, a maioria das pessoas gastam mais do que ganha. E uma vez eu vi um exemplo que eles falam, porque como que é engraçado, quando você pede um emprego, você consegue viver sem aquilo. Sei lá, você entra em dívida muitas vezes, tal, mas você se reeduca no sofrimento com aquela sua realidade. Então eles falam até de um exercício que seria bom se as pessoas mudassem a mentalidade e começassem a fazer, é você imaginar que você não vai ter aquele emprego. Então como você iria viver sem aquilo? Então automaticamente você começa a se planejar, a fazer alguma coisa que você consiga imaginar assim, se eu perder o meu emprego, como seria a minha vida? Então, o que eu posso planejar para que quando isso se vir a acontecer, eu já tenha um patamar que eu não preciso sofrer tanto, entrar em dívida, fazer empréstimo, e automaticamente eu vou mudar o meu padrão de vida. E às vezes eu fazendo isso, eu não vou ter um sacrifício, eu vou fazer escolhas. A parte onde você tem que... É porque muitas vezes a gente se apega a supérfluos, né? Mas a gente se apega. Sim. Assim, e a gente só dá conta do que é supérfluo ou não quando a gente está numa situação extrema como essa, né? Porque até então aquilo é essencial, a gente não vive sem aquilo. Né? Tipo, eu assino a Netflix. Eu não vivo sem a Netflix, eu assisto Netflix todos os dias, mas na hora que você tiver que fazer um corte que
meu, eu como, eu chego ou eu assisto Netflix, você vê o que realmente é essencial e o que, aonde estão a parte Mas dos aí eu acho que supérfluos, essa né? questão, igual você falou da Netflix, Não, foi um exemplo bem... então, mas aí entra a questão assim das coisas. Tem coisas que realmente compensam. Se você assina e realmente usa, eu não acho que seja tão supérfluo. Sim, Agora, o que faz acontece, sentido. tem muita coisa que a gente tem e que a gente adquire no dia a dia que muitas vezes você não usa. Então, assim, é 20 reais. Ah, 20 reais. O que eu vou fazer com 20 reais? Só que assim, faz a conta durante um ano, 20 reais. Durante 5 anos. Você vai ver que ali você poderia estar fazendo outra coisa com aquele valor. O problema são os pequenos gastos do dia a dia que você acha assim, não vai ser 5 reais que vai fazer diferença, não vai ser 10. E no final ele E faz. no final ele faz muita diferença, porque a realidade que eles falam, tem até um livro, né, que eu já li também, que ele fala isso, que os pequenos gastos é que faz a diferença. Então não é você deixar de viver, não é você fazer as coisas que você gosta, é você ver o que você usa, aonde você está desperdiçando realmente o dinheiro. Bom, depois de uma interrupção, né? A gente está voltando aqui. Alguma consideração mais em relação à parte, essa parte aqui da educação financeira? Acho que a Raquel levantou bacanas pontos. A pessoa mais apropriada também, Total, né? total. Aqui, o próximo ponto que eu anotei, ele fala um pouco da educação formal. Que a gente, isso está no nosso contexto hoje, né? Da educação formal. Cresça, vai para a escola, faz uma faculdade. E muitas pessoas, assim, quando vêm conversar comigo, falam, mas você fez faculdade? Não, não fiz uma faculdade. Mas você pensa em fazer uma faculdade? Não, tenho a menor pretensão de fazer uma faculdade. Não que eu ache faculdade bom ou ruim, isso, no meu ponto de vista, tem muito a ver com o que a pessoa quer da vida. O que você quer fazer? Eu quero ser médico, dá pra ser médico sem fazer faculdade? Não dá. Então, maravilha, faz a faculdade. Né? Mas tem muitas pessoas que fazem faculdade pura e simplesmente porque tá chegando lá no terceiro colegial, o que eu tenho que fazer, sabe? Tá chegando a hora, eu tenho que decidir, e não tá pronto, né? Não, aí chegou lá, não sabe o que quer fazer, aí vai lá, vou fazer, sei lá, DM, acho que tem mais pessoas fazendo, né? E aí todo semestre é despejado um monte de profissionais no mercado. Cara, eu conheço uma porrada de gente que se forma, não em ADM, mas um exemplo, mas também em ADM, que nunca exerceu a profissão, né, que já estão fazendo outros cursos, enfim. É verdade que hoje uma formação superior não te garante um emprego, por exemplo, né? Não te garante mercado de trabalho. Isso já foi um conceito, né? E acho que já deve ter feito muito sentido, talvez quando a gente fosse criança, que quem tinha uma faculdade, né, tinha emprego garantido. Faz uma faculdade que era emprego garantido, não era nem um diferencial, era acima disso. Só que com o passar dos anos, hoje, quantas universidades não tem, quantos cursos não tem, e você vê, eu lembro que há bastante tempo atrás, um tempo que a gente fazia lá a dinastia, a gente via um vídeo de filas, assim, enorme. Antes de ontem eu ouvi falar na rádio também, de que teve um mutirão de emprego aqui no Anhangabaú, onde muita gente dormiu lá. Sim. Para poder participar dos processos. Eu nem me aprofundei, foi só uma chamada na rádio. E eu tenho certeza que tem gente lá, eu vi pelo menos naquele vídeo que a gente utilizava lá, tinha gente que assim, não era só graduada, era pós-graduada, doutorada, se sujeitando a trabalhos, sabe, bem inferiores àqueles da formação deles, inferiores em renda. Aqui próximo mesmo da gente, aqui no Sonda, quando aquele mercado Sonda abriu, teve filas e filas ali, dias, muitas pessoas dormindo na fila para ter um emprego no supermercado, pessoas até que tinham escolaridade, já tudo, e
porque por causa do mercado de trabalho como está hoje, né? Né? Mas em relação a essa parte da educação formal, o que você pensa exatamente? Assim, Eu você acho que concorda depende com- muito do que você quer. Por exemplo, eu cresci com o sonho de ser médico. Não tem o que fazer, tenho que fazer uma faculdade, É o processo. eu tenho o processo. Agora não, eu quero, sei lá, ter um negócio próprio, eu quero fazer algo diferente, a faculdade talvez não seja o caminho. Talvez você tenha que ter alguns cursos diferentes, a forma que você vai trabalhar vai ser diferente. Não vejo hoje uma faculdade pronta para te ajudar a ter um negócio próprio. Talvez administração em alguns casos, mas eu vejo que a faculdade hoje não é necessariamente obrigatória. E você, que tá? Eu concordo plenamente. É isso que a gente vê hoje cada vez mais, porque antigamente é o que vocês acabaram de falar. A gente fazia uma faculdade, até porque realmente era uma garantia. Você, vou ter um emprego melhor, então vou fazer a faculdade. Mas muitas das vezes você não tinha nem condições de saber o que realmente você queria, o que você gosta. Na verdade, você simplesmente estava fazendo ali praticamente por um emprego, que é o que a gente acabou de falar aí. Então era pelo emprego, não pelo que você quer fazer para a sua vida. Eu vou fazer uma faculdade que eu descobri que eu amo fazer isso é bom, eu vou me aperfeiçoar nisso. Não, eu vou fazer literalmente porque todo mundo está fazendo e porque eu preciso ter um emprego bom e eu vou fazer Aquela essa máxima da faculdade. boiada, né? Sim. Tipo, você acaba indo... tá todo mundo indo por ali, então é por ali que eu vou. O Flávio, ele já fala, se tá todo mundo indo pro lugar, provavelmente é pra lá que eu não devo Eu ir, não né? devo ir. Exatamente. Porque, assim, a boiada ela vai te levar, ou seja, a concorrência lá vai ser muito grande. Se você, vê tá todo mundo indo por aqui, então deixa eu ver, né, por aqui. Se eu for por outro lado. Por outro lado, né, não só empreendedorismo, né, se bem que eu levo o empreendedorismo com tudo. Eu quero ser médico, meu sonho de vida é ser médico, seja um médico empreendedor, pô. Né? Enfim, eu acho que o empreendedorismo está em tudo, até porque empreendedorismo, no meu ponto de vista, ele está além, não é um CNPJ. Né? Tem muita gente que pensa, sou empreendedor, eu tenho um CNPJ, eu sou empreendedor. Eu acho que está muito mais relacionado à mentalidade de empreendedor. Eu conheço pessoas que trabalham dentro de empresas de terceiros e se comportam como empreendedores. Tem a história do Geraldo Rufino, não sei se vocês conhecem, eu vou até falar a história dele aqui no canal. É um cara que trabalhava dentro de empresas de outras pessoas e levava aquilo como um negócio dele e aconteceu o que aconteceu na vida dele. Mentalidade, né? Mentalidade. Faz toda a diferença. Total. Considerações? Não. Next. Tá. Próximo tópico que eu anotei aqui é começar a buscar a educação cedo. Mas a educação que eu falo não necessariamente está relacionado à educação formal. Sim. Né? Está relacionado àquilo, eu quero trabalhar com web design, eu quero buscar a informação específica, né, daquilo que você quer fazer e não seguir a boiada. Em relação a essa parte de começar cedo, no livro ele fala que a gente deve realmente começar cedo, mas o começar cedo, eu já estou velho, então eu não vou começar nunca? Não, começar cedo é começar agora. Você está assistindo o vídeo, né? Agora é o começar cedo, independente da idade. Mas imagina se você tivesse a mentalidade que você tem hoje quando você tinha os 18 anos. Imagina. Cara, eu fico pensando Seria nisso muito o diferente. tempo inteiro. Cara, imagina eu voltar lá, eu tô terminando o colégio, mas com a mente que eu tenho hoje. E cara. hoje, assim, é interessante que a informação hoje, ela de certa forma tá fácil pra gente. Então hoje você consegue ter informação. Hoje em dia tem tudo que até você uma quer, overdose de tudo, informação. cursos né? online, tem YouTube aí. Então assim, a gente consegue aprender de uma forma muito diferente do que há 10, 15 anos atrás, né? Então você procura, sei lá, por exemplo, ser um web designer. Você pode ser web designer só com cursinhos da Udemy, várias outras empresas que tem por aí, até o próprio YouTube mesmo. Você consegue Vai te dar aprender uma tudo boa que você base. precisa. Você consegue ter uma base e até saber se realmente você vai se dar bem nessa área ou não. Ou não. Experimentar, né? Perfeito. Experimentar. Mas aí vem a questão, igual você falou. Talvez se a gente tivesse tido alguém falando pra gente quando tivesse 18 anos, igual você deu o exemplo lá quando você começou a trabalhar, a gente só tem essa mentalidade hoje por causa do conhecimento
e, como que fala, da experiência que a gente Tudo tem que a gente hoje. passou, né? Exatamente. Isso daí não Então, compra. Queria ter um pendrive, um cartão de memória que a gente já compra assim. e vem, que é a mentalidade, os mindset que hoje a gente tem. Então, por isso você falou, a questão não é a idade em si que você tem. Porque a gente tem N exemplos aí de gente que mudou a mentalidade depois, sei lá, de 40, 50 anos e conseguiu da mesma forma. É o que a gente está falando hoje. Hoje a gente está numa fase que o que a gente quer é chegar daqui 10 anos e ter aproveitado esse percurso desses 10 anos. A gente não ficar focado no que já passou. No que já passou. Exatamente, que é o que a gente está falando. Se eu tivesse 18 anos hoje... Já 10 foi, anos, já foi. Não, então vamos pensar daqui pra frente. Daqui eu posso 10 fazer anos. pra melhorar? Exatamente. Ou eu vou chegar daqui, tipo, sei lá, com 50 anos e falar, nossa, de novo, se eu tivesse tido esse pensamento com meus 30 anos. Isso é um ponto importante, que tudo é mentalidade, né? A O mentalidade. livro como um todo é assim, tipo, a mentalidade do pai pobre e a mentalidade do pai A rico. guerra é essa. E A hoje- guerra não é do dinheiro, né? A guerra, Perfeito. embora possa parecer pai pobre, a guerra do dinheiro não. é a A mentalidade. guerra é só do mindset Como ali, né? lidar com isso, com as experiências que você vai ter, isso é o ponto importantíssimo, né? Acho que esse é um conhecimento fantástico que a gente tem que ter, mindset, realmente mudar para muitos Sim, casos. eu acho porque que muda muito. tudo começa com a mudança do mindset. Porque não adianta você estar me falando tudo isso e eu continuar com aquele pensamento. Não, mas nada a ver, eu aprendi isso, veio dos meus pais, veio de outras pessoas e eu vou continuar fazendo isso. Então, se eu não mudar a minha mentalidade, ver como que as pessoas hoje estão fazendo, igual você falou, não acompanhar a manada, mas assim, um cara que é referência pra mim, o que que ele fez? O que que ele Perfeito. passou? Por que ele chegou Esse lá? é o ponto. Esse é o ponto. Por exemplo, o próprio, você fala muito sobre o Flávio Flávio Augusto, Augusto. o eu meu também. sucesso.com. Cara, é um site fantástico. Tipo, vários exemplos ali de sucesso. Por que não estudar a vida desses caras? Entender o que eles fizeram, o que eles passaram. Querendo ou não, a gente aprende com isso. Lógico, a gente vive, tipo, em coisas ali, se não me engano, no meu sucesso.com são 10 horas, mais ou menos, 5 a 10 horas cada produção. A gente aprende ali em coisa de 5 horas o que o cara levou A vida inteira. a vida inteira pra É uma poder biografia chegar. resumida em vídeo pra gente. Mastigada de uma forma Mastigada. fácil. Cara, É por isso que vem a questão estão que fazendo propaganda de graça. Porque é bom, né? Aí vem a questão que o Diego falou, que hoje as coisas estão muito mais fáceis, porque hoje a gente tendo referência, você fala, o que eu vou aprender com eles, que eles já erraram, pra mim não errar. Eu já vou pegar só o que deu certo, porque ele já errou por a gente. Então, Já errou. Cara, Eu não não precisa preciso bater errar cabeça também. de Eu não preciso Eu posso errar. aprender com o erro dos outros. exatamente. Então isso pra gente, por mais que, igual você falou, a gente não tem hoje 18 anos, mas a gente tem essas referências. Então hoje pra gente, a gente pode encurtar o caminho. Encurtar bastante, porque assim, às vezes assistindo uma história dessa, a gente se encontra, vai entrar até nos próximos 2 tópicos, que é onde eu vou falar de empreendedorismo e não trabalhar por dinheiro. A gente arrisca, porque a gente está falando de mindset. Sim. Né? Mindset, a parte do medo é um fator muito determinante. Se você lembrar lá do livro, lá no debate do pai pobre, né, com ele, na hora que ele vai trabalhar para o pai rico, não sei se vocês lembram de como ele se comportou, principalmente na hora que ele falou quanto que ele estava ganhando, a questão do medo, né, que o pai pobre tinha em relação ao que o filho iria fazer. Né? Embora, no caso dele, ele até deu um certo incentivo, até em momentos do livro ele até recomendou. Filho, não, Sim. você quer aprender como ganhar dinheiro, quer aprender a ficar rico, eu não sou a pessoa mais Mas apropriada, né? O pai do Mike mas depois ele mesmo, embora o pai rico estivesse ensinando coisas certas, ele estava vendo como uma exploração e começou a implantar esse medo no Robert, né? E foi para um debate. Né? Vocês lembram dessa parte do livro, não? Ele ganhava 10 centavos por hora trabalhada, se não me engano. Ele ganhava bem pouco pelo que ele fazia, né? Pelo que ele fazia. E ele começou a se sentir explorado. Não só ele, como o próprio filho biológico do pai rico também, né? Tô ganhando muito dois, pouco, né? Pelo que eu ganho. E aí ele foi reclamar pro pai biológico, né? Pro pai pobre. E depois também pro pai rico. E o pai pobre recomendou a ele a questão,
Sai de lá, tipo, você não precisa disso, né? Pra que você tá fazendo isso? Só que, assim, quantas vezes na nossa vida, eu mesmo já trabalhei, cara, eu já tenho já tô na minha segunda carteira de trabalho. Já tô não, né? Mas já cheguei na segunda carteira de trabalho, assim. E muitas vezes, seguindo por essa mentalidade da manada, a gente reclama do comportamento do patrão, por que ele está fazendo aquilo. Muitas vezes aquilo serve, se a gente se comportasse como dono do negócio, desde o começo da sua estadia nesse emprego, que nem o pai rico tenta ensinar para os meninos, e depois ele ainda convence, né, os meninos a trabalhar de graça. Vocês estão achando pouco, né, 10 centavos, agora vocês vão trabalhar de graça. Mas faz entender o porquê, pensar e não trabalhar pelo dinheiro, né, mentalidade de não trabalhar pelo dinheiro. Alguma experiência a compartilhar referente? Manda, Diego. O que você acha de não trabalhar por dinheiro? A questão é assim, às vezes a gente foca muito no dinheiro, né? E não necessariamente... Porque o livro fala muito disso, né? O próprio Pai Rico falava lá. O conselho dele era você trabalhar não pelo dinheiro, mas pela experiência. Porque isso vai te gerar experiência que no futuro você vai poder utilizar de várias formas. E foi esse exemplo, né? Porque os meninos ganhavam pouco e o Pai Rico convenceu eles a trabalhar para não ganhar nada. Tipo, eu lembro que ele até na época ele falou assim, putz, agora eu não vou conseguir comprar mais o meu gibi. Meu gibi, porque o dinheirinho era o gibi da semana, que ele comprava no sábado, né? E assim, perdi isso, mas ele continuava ganhando experiência. Mas você viu como dessa história do gibi, você lembra o que surgiu? Eles criaram um negócio em cima disso. Em cima de gibi. Em cima do gibi. Eles conseguiram um rapaz que recolhia os gibis danificados, que passavam da data, né? Ele conseguiu o gibi de graça e revendia. Ele foi onde surgiu a primeira... Na verdade, ele teve já um primeiro negócio que foi que não foi muito ética, mas eles tiveram a maior vontade. E eu me lembro que eles chegaram a ficar tão bacana que eles colocaram a irmã, acho que do Mike, né, pra administrar o negócio deles. Era um negócio pequeno. Era um negócio onde eles faziam uma biblioteca de gibis. Na época começaram a fazer o maior sucesso com isso. Então, assim, se ele tivesse lá conformado, não era isso que o Pai Rico queria, que eles ficassem conformados com os 10 centavos, e na verdade esse era o objetivo de despertar o proletário, eu acho, que há dentro de todos nós, né? Se a gente parar para trabalhar dentro de um negócio de qualquer outra pessoa, a convivência com os outros empregados acaba contaminando a gente de uma certa forma a mentalidade, se a gente não tiver blindado realmente. E eu acho que foi muito interessante porque assim, o Pai Rico ele quis gerar neles uma revolta realmente. Uma revolta realmente. Ele quis mostrar para eles que eles não precisariam ficar aquilo ali por vários anos. Porque se eles não reclamassem, eles ficariam. Iam crescer e continuar. Eu acho que entra a questão do comodismo aí, né? Perfeito. Que é o que eles falam, que a gente hoje, todo mundo tem. Por que você fica no emprego reclamando, mas por quê? Você tem esse, que é a questão que você até comentou aí do medo. Ah, mas se eu sair daqui eu não vou arrumar outro. Ah, mas eu tenho dívida para pagar. Ah, mas eu preciso totalmente desse salário. E ele quis ensinar isso, que ele podia aprender muita coisa e não necessariamente você ter que trabalhar pelo dinheiro, somente pelo dinheiro. Você pode descobrir que entra a questão de quando a gente falou da faculdade, que meio que envolve tudo. Sim. Você acaba trabalhando, você desenvolve N habilidade e você vai trabalhar com alguma coisa que realmente você gosta, te dá prazer e automaticamente o dinheiro vem, não necessariamente pelo dinheiro. Assim, tem uma experiência que até, se eu não me engano, a gente está em consenso do segundo livro que a gente vai discutir aqui, né? Que é o Segredos da Mente Milionária. Sim. Lá tem um trecho que ele ensina isso, que ele foi trabalhar numa empresa, tipo, ganhando muito pouco, mas ele não estava preocupado com o salário. E assim, se a gente parar para pensar, eu quero ser dono de uma padaria, por exemplo. Cara, chega numa padaria, se oferece para trabalhar lá, vê, os caras vão te pagar um salário mínimo. Cara, você está fazendo um curso lá dentro de graça, um curso na prática, de graça não, os caras ainda estão te pagando. Você ainda está recebendo. Você ainda está recebendo para poder ganhar a experiência que o dono dessa padaria, né? E aí você aproveita essa experiência ainda ganhando uma renda. Lógico, se puder fazer de graça e não tiver condições de te pagar, vale a pena fazer de graça. E você vai conhecer a padaria desde a raiz, todas as funções. Todas Você as até tem um vídeo de um rapaz
você entrevistou, que foi isso, né? Exatamente. Ele aproveitou para aprender em alguns momentos, Ele ficava trabalhava hora extra que não ganhava, mas só para aprender. O Sandro, ele O trabalhava na conceito Copa. Perfeito. Ele ficou ali olhando o que o confeiteiro faz, o que o confeiteiro faz, ficava curioso, tentava levantar os bolos lá, os bolos no começo ele falou que ficava meio torto e tudo mais, mas ele foi atrás do conhecimento. Ele foi atrás do conhecimento. Ele aproveitou a oportunidade, enxergou uma O oportunidade. que entra aí? Qual que é o tema? Empreendedorismo. O Sandro, ele tem um negócio digital dele, ele toca o negócio digital dele, mas ele trabalha nessa rede de padaria até hoje, acredito eu, como CLT. Só que mentalidade empreendedora desde o começo, desde quando ele lavava a panela lá. Né? Quando os caras faziam os bolos, ele lavava as formas. A mentalidade de empreendedor dele está desde o começo. E isso é o ponto, né? Que não é o CNPJ em si que faz de alguém empreendedor, não. E sim essa questão da mentalidade. Sim. Deixa eu ver. Entrou a parte das crenças, né? As crenças limitantes. A gente até falou um pouco sobre elas. Aquela coisa, né? Tipo, meu dinheiro não dá em árvore. Tipo... Enfim, quem me lembrar... Eu ia falar a questão da sorte, né? Que é uma das principais. Fulano teve tal coisa, mas foi sorte. Nunca foi que entra a questão que a gente acabou de falar, que é a oportunidade. Você fez... Oportunidade com a capacitação, né? Sim, você vai atrás, é o que a gente está falando aí. Daqui 10 anos, muita gente pode seguir e falar, nossa, olha o Diego como ele tá bem. Será? Mas a maioria não... Ninguém vê o caminho todo. Não vê o caminho, não vai perguntar, tipo, Diego, como você fez? Tipo, alguém te ajudou? O Diego teve sorte em alguma coisa na vida. Não foi ele que foi estudar, foi pesquisar, foi... Porque o resultado sempre aparece da noite pro dia. Exatamente. Só que a plantação ninguém vê. É da noite pro dia pra quem tá de fora. Pra quem tá de fora. Quem não tá acompanhando o processo. O Rick Chester fala muito isso, né? É a lei da semeadura. Você planta 10, 15 anos para depois colher. E as pessoas não, elas vão chegar hoje e falar assim, como que eu faço para daqui 2 dias, um mês, uma semana? Não, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, dá trabalho. Então não vou. Cara, e assim, o Henrique Chester é um exemplo fantástico de empreendedorismo. Sim. O que o cara fazia, como ele fazia, tipo... E você comentou sobre isso, o comodismo. O brasileiro, ele é acomodado. É acomodado. Pô, ele tem um emprego que ele ganha, sei lá, um salário mínimo a vida inteira, e ele não tem a coragem de procurar uma outra área, de aproveitar, sei lá, 4 horas que ele tem livre no dia para aprender alguma outra coisa. Ele prefere ir pra casa assistir novela, prefere assistir filme, prefere ficar no bar com os amigos. Queria tocar nessa reclamar. ferida, E mas assim, mas se ele procurasse... Pô, o Rick Chester vendia água, cara. Sim. Pegava dinheiro emprestado aqui, comprava um tanto de água, ia pra praia, vendia, lucrava, já teve de volta. Ele fez girar. Tipo, hoje a gente fala assim, pô, o desemprego tá em alto? Tá, mas na verdade o comodismo tá bem mais. É o que ele fala, né, nesse próprio vídeo da água, né, meu? Tipo, ele mostrou todo o ciclo, assim, desde o começo. Meu, eu não tenho dinheiro. Beleza, você não tem dinheiro? Vem cá, pega 10 emprestado, né? Isso. Compra o fardo d'água, toma uma água, o resto você vende, você vai lucrar, vai vender a tanto, vai ter tanto, compra outro, compra isso. Cara, ele mostrou toda a logística do negócio até o negócio ficar sustentável. Aí essa questão, só pra fechar essa questão que eu falei, que as pessoas só querem ver o resultado. Ele fala bem isso no livro dele, né? Até mudando um pouco o foco. Ele fala que quando ele era vendedor de verduras, ele sempre gostou de ler. Ele lia assim, tipo, todo livro que ele achava. E o pessoal começava a falar pra ele, pra que você tá lendo se você é um simples vendedor de verdura? Então ele falou que hoje, porque hoje ele tem o conhecimento que ele tem, porque hoje ele está colhendo, porque ele plantou isso há 20, 30 anos atrás. Agora hoje o pessoal vira para ele e fala, ele teve sorte. Teve sorte. Assim, no caso, pode ter tido alguma sorte. A sorte encontrou a competência. Eu porque não beleza. De sorte. Não, eu também não, mas a sorte no conceito normal da pessoa. Pode eu ter. Sei, tipo, sei lá, eu assim, acho que o foi fato mais... Ele teve uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade e estava pronto. Exatamente. Tava pronto, exatamente. Porque assim, ele poderia ter tido essa mesma oportunidade, poderia ter feito o vídeo da água, que foi fantástico, foi sensacional. Ele mostrou a logística completa de como fazer para empreender. Se você não está disposto a fazer aquilo, então o problema está em você, não está em nada mais. Tudo aquilo. Só que assim, seria sorte, né? No qual eu e a Raquel não acreditamos. Então, qual nós três não acreditamos. Se fosse só aquilo o conteúdo dele. Perfeito. Porque assim, deve ter um ano e pouco
Esse cara já palestrou em Harvard, esse Já. cara palestra em vários locais. É um dos maiores palestrantes brasileiros hoje. Hoje, um dos maiores palestrantes brasileiros. Se fosse um conteúdo só o vídeo Raso, d'água, raso, ele não ia sustentar tudo que ele está vivendo. Ele tá agora, por exemplo, eu vi lá, ele tá fazendo um gibi sobre finanças e Sim. empreendedorismo para Eu crianças. vi. Olha que é a visão do cara. O cara é inteligente. Pega a né? visão. Exatamente. A Perfeito. gente Uma já outra- entrou em outro um pouquinho. Uma outra coisa que fala dessa questão da mentalidade, que foi um ponto bacana, mindset entra nessa parte de mentalidade. Porque assim, ó, isso eu vi numa resenha, se não me engano. Você falar simplesmente, não dá pra comprar isso, eu chego e falo, meu, você é meu filho e tal, meu, não dá pra comprar isso. Acabou. Acabou. Você, não dá pra comprar, não dá pra comprar. O que sua cabeça pensa? Acabou ali. Acabou ali. Se você só mudar um pouquinho o contexto, o que eu faço para comprar? O que eu posso fazer para comprar isso? Ou você pode falar, não dá pra comprar isso agora, o que a gente vai fazer, que é a mesma É questão. a mesma coisa. O que Pra eu posso conseguir fazer comprar. para conseguir comprar isso? Tipo, sua cabeça continua trabalhando, É. buscando soluções. E muitas vezes a solução aparece para você. Mas quando você encerra aquela questão, a resposta pode estar ali na sua frente. Mas por você já ter encerrado aquilo, você nem repara que a resposta Você está ali na imaginar sua que não frente. pode mais, você para, né? Você já para, já fechou o ponto. Next, a diferença. Né? A diferença entre ser pobre e estar quebrado. Alguma ideia na cabeça de vocês? Eu tenho aqui, se vocês não puxarem eu vou. Pode começar. Como é Tá. A questão de a diferença entre ser pobre e estar quebrado. A gente já citou algumas pessoas que ficaram ricas de forma imediata e tudo mais, mas não eram ricas aqui dentro. Então é só o conceito inverso, né? Muitas vezes a pessoa ela tá quebrada, mas ela já construiu aquele negócio 1, 2 vezes. Então, por algum erro estratégico, por algum problema, por exemplo, o Silvio Santos, algum tempo atrás, teve um problema com a empresa dele lá, o Pan-Americano, sócio, né, que parece que passou a perna, enfim. Ele teve um baita de um prejuízo, chegou a colocar os seus bens todos, SBT e tudo mais, em jogo ali, poderia perder tudo isso, né, para poder honrar essa dívida. Mas se ele ficasse pobre naquele momento, você acha que ele morreu o Silvio Santos? Nunca mais morreu? Com certeza não. Do nada, tirou uma Jequiti, já ultrapassou o... É o que mais fatura hoje. É o que mais fatura hoje. Então, cara, essa tá aí a diferença. Ele poderia ter existem várias pessoas que ficaram... Você em casa deve ter pode ser que tenha uma dívida lá, ou que tenha um padrão de vida que não tenha dívida, pode ser que você tenha uma reserva financeira. Mas imagina um cara que tem uma dívida aí de milhões, com certeza esse cara deve mais do que você, certo? Então, quem é mais rico? Eu, que não devo nada, o cara que deve milhões. Só que muitas vezes esse cara que deve milhões, ele já teve bilhões. Então, ele tem a mentalidade de chegar Da e mesma de forma fazer. que ele quebrou, ele pode se reerguer, se reerguer na mesma proporção, por causa do conhecimento dele, das ideias dele, e ele consegue. Eu acredito muito naquela questão do... Eu nem sei se eu vou falar direito, mas é termostato financeiro. Já ouviram falar do termostato financeiro? Não. O termostato financeiro é assim, ó. A gente, na nossa cabeça, está acostumado com um certo padrão. A gente sempre foi, tudo isso que a gente está falando aqui leva a confirmar isso. A gente está acostumado com aquele padrão, dizem que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, das 5 pessoas que a gente mais convive e tudo mais, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então assim, a gente está na escola, a gente tem um padrão. Aí os pais dos nossos colegas, uns vão trabalhar aqui, outros vão trabalhar ali, cada um vai fazer a sua coisa, mas não foge muito daquele padrão. Isso gera na gente uma régua de onde a gente consegue bater. Sabe, em relação a dinheiro, bom, se eu ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, enfim, cada um tem a sua regra, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas dentro daquele meio ali, tá todo mundo meio que junto, né? E o termostato financeiro, ele
é exatamente isso, aonde eu consigo chegar. Então, onde são minhas barreiras? A gente tem que trabalhar, eu acho que essa parte que você estuda leva muito a gente a quebrar esses padrões, e o seu também, um pelo lado da educação financeira, outro pelo lado do empreendedorismo, porque às vezes a gente está ali acostumado com 4 mil reais, exemplo, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, e aquilo já fixou na nossa cabeça, nosso padrão de vida já está por ali, algum mês eu posso ganhar 4.500, no outro eu posso ganhar 3.500, mas está naquela régua. Mas a partir do momento que a gente ganha 5 mil durante 6 meses seguidos, por exemplo, ganhei 5 mil. O seu termostato já sobe. Sim. Você já se acostumou a ganhar 5 mil reais. Então, a partir daquele momento que você já se acostumou a ganhar 5, quando você vem a ganhar 4, você já não vai se conformar mais. Então, você já joga a sua régua para cima de novo. Né? Então, isso é o termostato, onde a gente consegue chegar. E eu acho que é um desafio nosso, né, aqui do canal, principalmente desse quadro, ajudar as pessoas a subirem esse termostato através do empreendedorismo, através da educação financeira e principalmente através do mindset, né? Que tem a ver com tudo isso. Total. Certo? Bom, da minha parte aqui, das minhas anotações, era isso que eu tirei. Alguma observação em relação ao conteúdo antes da gente se despedir? Eu acho que está perfeito. Eu também acho que Bateu, a gente falou mais ainda cumprimos, do que a gente porque tinha a gente- previsto. É, Acho que dá pra o assunto entender. flui bastante. Foi bastante assunto, bastante conteúdo. Galera, e assim, para o quadro, esse é a primeira vez que a gente grava juntos, né? Então, com certeza o próximo vídeo vai ser melhor do que esse. O próximo livro vai ser Os Segredos da Mente Milionária. A gente já com esse know-how que a gente conseguiu hoje, Já foi. né? Já temos essa primeira experiência, já sabe mais ou menos como vai funcionar. A gente vai trabalhar para melhorar o que der para melhorar, Sim. né? Mas eu acredito que o conteúdo em si foi muito legal. Muito Né? Eu espero que você tenha se sentido aqui junto com a gente, né? Como se você também estivesse participando da resenha, anotar o que você tiver que anotar e principalmente colocar em prática, né? Porque, cara, eu vejo um monte de gente que vive estudando, mas o que prova que você está estudando, né? São resultados. Então, Sim. a gente vai errar, mas né, sai da zona de conforto, tira esse medo. Medo, né, tem gente que fala que o oposto de medo é a coragem, né? E eu não vejo que o oposto de medo é coragem. O que vocês acham? Só para encerrar. Não sabem, né? Nunca filosofou. Eu imaginava que sim. Eu não vejo, cara. Eu achava que, pensamento. pra mim, Porque o que a assim- gente tá fazendo aqui, eu achei que você ia falar que era isso, que deixou o medo de lado e enfrentou a coragem aí pra vir aqui, Assim, e principalmente pra pra mim, ensinar. o contrário de medo é covardia. Porque pra você ter coragem de alguma coisa, você precisa ter medo. Sim. Certo? O que você não Logo pode é a ter. mesma coisa. Então, assim, se eu tenho São medo... sinônimos. São sinônimos, assim, beleza. Faz Eu sentido. tenho medo. O que eu faço com esse medo? Eu me acovardo Ou você vence. ou eu enfrento? Sim. Entendeu? Então É, o medo tem todo ele sentido. não é o oposto. Porque Faz se eu, sentido. né, se eu fizer qualquer coisa e eu não tiver medo, automaticamente, pra que eu vou precisar de coragem? Eu não tenho medo. Você entendeu? A coragem é quando você tem medo e você vai lá e enfrenta. Assim, então esse é o meu conceito e acho que fica mais uma lição aí pra gente encerrar. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui desse vídeo. Eu nem sei quanto tempo deu, não estou contando, mas se ficar muito longo a gente vai dividir em algumas partes. E eu espero que realmente que vocês tenham curtido o conteúdo, gostado do formato. Espero que vocês deixem um comentário de vocês com elogios do que tiverem que elogiar, com críticas positivas do que a gente precisa melhorar, melhora isso, melhora aquilo, enfim, isso é muito bem-vindo, né, para que a gente possa estar evoluindo e cumprindo essa missão que é levar esse conteúdo de qualidade, levar conhecimento, que pra gente também é bom, porque você não aprende mais quando você se propõe a fazer uma Com coisa desse certeza. tipo, Sim, você ensinando, né? Ele falou Ensinando. que você aprende muito mais quando você ensina. Melhor forma de aprender. A melhor forma é ensinar. então pega esse conhecimento que você teve aqui hoje, leva, não precisa gravar um vídeo se você não tiver essa coragem ainda, né? Mas ensina para o seu pai, ensina para o seu filho, ensina para quem estiver perto de você, que é uma forma de você fixar esse conteúdo aí dentro de você,
tá bom? Enfim, esse vídeo vai pro ar nos próximos dias, quando você vê aí, vai ser quinta-feira, vai ter que dia? Acho que 26, né? 26, né? Esse vídeo vai pro ar no dia 26, tá? Compartilha, curta, né? Manda esse vídeo para quem você puder. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau.